7h21, estamos de volta então pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje, com bastante alegria, estamos recebendo aqui médico cardiologista, que é professor titular da UFMT, Luiz Scala. Bom dia, Luiz. Tudo bem, querido? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto tão importante que é a hipertensão arterial, e desde já eu agradeço o convite de estar, portanto, em contato com essa imensa audiência que vocês têm aqui no estado de Mato Grosso e não só. Muito bem, nós temos um evento que está para acontecer, acho que de 10 a 14, é isso? De 10 a 14, já chegamos nele, mas olha, eu fiquei impressionado. Você trouxe uns dados aí que Cuiabá, Mato Grosso, está a caminho da extinção, assim, e por conta própria, por decisão de cada um. Negócio impressionante. Esses dados que você me apresentou aí sobre a situação aí do Mato Grossense cuiabano. Veja, nós temos em nível nacional, o Ministério da Saúde, o programa Vigitel, que é Vigilância de Fatores de Risco por Inquérito Telefônico, que, apesar de ser por inquérito telefônico, tem muita importância, porque essas tendências elas são mostradas através de gráficos. Então, nós estamos falando de fatores de risco. Quando a gente examina a questão da hipertensão, nós vamos falar de fora para dentro, ou seja, nós temos 1 bilhão e 300 milhões de hipertensos no mundo, que equivalem a 10 milhões de mortes anuais no mundo por doenças causadas pela hipertensão. Para ter uma ideia, 62% dos derrames são causados por hipertensão e 50% dos infartos também. Por sua vez, essas doenças cardiovasculares são as que mais matam. Falando do Brasil, 35 milhões de hipertensos no Brasil, com 350 mil mortes anuais por doenças cardiovasculares, infartos, derrame. Se nós chegarmos agora no pronto-socorro aqui de Cuiabá ou em qualquer cidade... 350 mil? 350 mil hipertensos, 30% da nossa população brasileira acima de 18 anos tem pressão alta. 1 em cada 3 brasileiros em adultos. Entre 25% e 30%, as estatísticas elas diferem de acordo com a metodologia empregada. Então nós estamos falando de uma doença de alto custo social, de alto custo econômico, e que para isso é preciso alertar a comunidade médica e também a sociedade de que existe. Primeiro é preciso conhecer a doença, para isso é preciso medir a pressão. Depois, o segundo passo é tratar corretamente, é isso que nós vamos tratar no nosso congresso. E, em terceiro lugar, controlar a pressão. Então, nós temos hoje, vou dar um exemplo muito interessante. Os profissionais de saúde, médicos e outros, enfermeiros, nutricionistas, todos devem medir a pressão das pessoas, dos pacientes. Aprende a medir a pressão apenas durante o curso de graduação. E depois, como é que é verificado isso? Por isso que esse nosso congresso agora, além de mostrar as coisas básicas da maneira correta de medir a pressão, falar das diretrizes, que sem diretrizes simples, tratar a pressão, medir a pressão é algo bastante simples, desde que feito corretamente. Se o indivíduo não medir corretamente a pressão, ele vai fazer um diagnóstico inadequado, equivocado, e vai tratar... Esse medir corretamente, Luiz, por favor. Você tem a farmácia, que é que todo mundo vai falar, medir a pressão, e tem uns que compram, né, o equipamento, então, fica meio olha, estou com pressão alta, vou morrer, então compra lá um produto e começa a medir a pressão. Aí você tem, além do jeito certo de medir a pressão, você tem ainda o problema do equipamento, que pode não estar correto. A aferição dele não tem um local para você ir aferir, né? Você chega na farmácia, quando você compra ou sei lá, em qualquer loja que você vá, eu quero aferir aqui, não tem um lugar para você aferir isso, né? E como é que a pessoa está usando um equipamento que não tem nem certeza se aquilo está funcionando direito ou não?
Exato. O que deve ser estimulado é que a população tenha seu equipamento em casa, de preferência aquele equipamento que a braçadeira fica no braço, evitando aquele de pulso, a braçadeira, portanto, no braço, na mesma linha do coração, não é? É uma medida mais correta, mais eficaz. E existem hoje bons equipamentos. Esses equipamentos têm que ser validados, não é, pelas sociedades internacionais, e tem que ser, basta entrar no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, sbh.org.br, que tem lá, portanto, as indicações de marcas, de produtos que podem ser adquiridos pela população. Então, em primeiro lugar, para a gente saber se é hipertenso ou não, que é um fator de risco importantíssimo, é preciso medir corretamente. Essa medida de pressão exige uma técnica adequada, e isso nós vamos discutir o tamanho da braçadeira em indivíduos obesos, em indivíduos magros, em crianças, em adolescentes. Isso, portanto, é importante. Portanto, vamos falar de uma situação muito frequente. Cerca de 30% das pessoas que são normotensas, ou seja, que têm pressão normal em casa, quando vão ao médico, num dentista, numa clínica ou num hospital, existe uma reação de alarme e aquela pressão se eleva, atinge níveis mais elevados. O indivíduo é normal, mas chega no médico, a pressão altera, não é? Às vezes o indivíduo está tranquilo, mas aquela uma reação de alarme inconsciente. Isso se chama hipertensão do avental branco. Portanto, se o médico não estiver, o profissional de saúde, não só o médico, não estiver alerta para essa situação, ele vai achar que aquele indivíduo é hipertenso e vai dar medicamento. Por isso que nós também vamos estimular, e para isso as unidades de saúde pública deveriam também trabalhar com o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. A MAPA é aquele aparelho que o indivíduo coloca a braçadeira no braço, aquele, portanto, equipamento que fica na cintura, e esse equipamento vai medindo a pressão de meia em meia hora, inclusive no período da madrugada. No dia seguinte nós vamos ter a média das pressões das 24 horas, a média diurna, a média noturna. E aí a gente vê que aquele indivíduo que é hipertenso no consultório, lá fora, quando ele vai para casa, a pressão dele é normal. Então esse indivíduo, ele não deve ser tratado, porque ele é um normotenso que ficou hipertenso no consultório. E o contrário, existe a hipertensão mascarada, ou seja, aquele indivíduo que é verdadeiramente hipertenso em casa e quando vai no médico a pressão baixa, a pressão normaliza. Quer dizer, é um hipertenso mascarado de normal. Por isso que a gente chama de hipertensão mascarada. Então, a medição da pressão fora do consultório é um ponto fundamental para que a classe médica e para que os gestores de saúde tenham consciência de que cada vez mais esse método deve ser implementado também nas unidades de saúde, nos consultórios, nos hospitais. Você estava me falando também, Luiz, sobre uns outros dados de obesidade, de consumo de álcool. Eu fiquei preocupado aí. Então, segundo esse Vigitel, que é um inquérito de vigilância de fatores de risco por inquérito telefônico, nós temos em Cuiabá que as mulheres ocupam a 3ª posição nacional. Eles fizeram inquérito nas 26 capitais brasileiras e mais Distrito Federal. E as mulheres de Cuiabá ocupam a 3ª posição nacional em obesidade. Atenção, mulheres cuiabanas. 2ª posição em consumo de refrigerantes, de alimentos ultraprocessados e também de diabetes. Já entre os homens, nós temos consumo abusivo de álcool. Os homens de Cuiabá ocupam a 2ª posição nacional. E em 2ª posição também em inatividade física, em hipertensão arterial e também, portanto, em consumo também de refrigerantes. 3º lugar em consumo de refrigerantes. Portanto, podemos dizer o seguinte: quais são os indivíduos mais suscetíveis
de ter hipertensão arterial? São os indivíduos obesos, são aqueles que consomem mais sal, os consumidores de sal, de bebida alcoólica, já que nós temos um elevado consumo de bebida alcoólica em Cuiabá, talvez até pela questão da temperatura, não é, elevada da nossa cidade, isso alerta para que álcool aumenta a hipertensão arterial. O que é consumo abusivo? O que o Vigitel pergunta? Se a pessoa, numa mesma oportunidade, ingeriu 5 ou mais doses de bebida alcoólica, pode ser cerveja, etc., ou, no caso das mulheres, 4 ou mais doses. Isso seria considerado um consumo abusivo se naquela semana a pessoa teve isso. Então, se somarmos obesidade, álcool, sal, estresse, não é? História familiar, quase todo mundo tem alguém na família com hipertensão, principalmente os pais, não é? Que passam esse patrimônio genético, nós vamos chegar, e a hipertensão também aumenta a prevalência com a idade, então nós vamos ter que esses são os indivíduos suscetíveis e é fácil medir a pressão. Nós costumamos dizer o seguinte, que hipertensão é uma doença, portanto, de fácil diagnóstico, mas frequentemente não diagnosticada. Fácil de tratar, mas frequentemente não tratada, e fácil de controlar, mas frequentemente não essas medidas não são seguidas. Então, quando a gente considerar que, por exemplo, apenas 2/3 das pessoas, 66% dos brasileiros, sabe que tem hipertensão. Destes, metade trata, 33%. E dos 33% que tratam, só a metade, 15%, 16%, nós temos taxas de controle de hipertensão preocupantes, alarmantes, de menos de 20%, de 15% a 20%, enquanto nos Estados Unidos, no Canadá, nos países em desenvolvimento, aliás, desenvolvidos, essas taxas são de 64% no Canadá, de mais de 50% nos Estados Unidos. Portanto, o que nós profissionais de saúde estamos fazendo, o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para combater essa epidemia de hipertensão que se acompanha, assim, de aumento de obesidade, de aumento de diabetes. E interessante, veja que o consumo de tabagismo aqui em Cuiabá, quando a gente examina o último Vigitel, estava reduzindo. E, interessantemente, entre os homens começou a aumentar nos últimos 3 anos. Talvez pelo consumo de cigarros eletrônicos, porque se o tabagismo está em queda, por que volta a aumentar? E a gente sabe que devemos, portanto, desaconselhar esse hábito, principalmente entre os jovens, do cigarro eletrônico. Então, o cigarro é outro fator de risco que não vai impactar a hipertensão, mas vai impactar nas doenças cardiovasculares, juntamente com diabetes, juntamente com hipertensão, juntamente com obesidade. Se a gente juntar tudo isso, então nós vamos ver que nós estamos vivendo uma epidemia de doenças cardiovasculares que é responsável por essa elevada mortalidade. Estamos falando de hábito, que é uma coisa difícil de combater, né? Uma coisa que demora, que tem que ter investimento de esclarecimento, de campanhas educativas, é um negócio permanente. Então, eu gostaria de falar que nós vamos ter agora esse 31º Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, pela primeira vez em Cuiabá, um congresso nacional de grande porte, dos maiores eventos nacionais da medicina. Nós vamos ter 60 profissionais, 60 palestrantes nacionais e estrangeiros, portanto, e 25 de Mato Grosso. Nós vamos ter o presidente da Liga Mundial de Hipertensão, a World Heart League, não é? O Paul Elton. Infelizmente não pôde estar presente, mas gravou uma palestra fantástica. Nós vamos ter também a International Society of Hypertension, a Internacional de Hipertensão, vai estar aqui entre nós a semana que vem. E ontem nós tivemos a confirmação da Organização Pan-Americana de Saúde. Então isso é um evento muito importante e eu, portanto, nesse momento convido não só médicos, mas também
enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas. Por quê? A Sociedade Brasileira de Hipertensão, Vinícius e Paulo, é uma sociedade que agrega médicos e agrega, tem um departamento de psicologia, de enfermagem, de nutrição e de educação física. Por quê? Por causa da importância da equipe multiprofissional. Então, a Organização Mundial de Saúde, através do seu braço, que é a Organização Pan-Americana de Hipertensão, e isso nós vamos discutir a semana que vem aqui em Cuiabá, instituiu o programa Hearts de coração. E o H é o estilo saudável de vida que deve ser estimulado para a população. O E é o tratamento baseado em evidências, ou que nós vamos discutir e fazer um curso de capacitação em hipertensão. Aproveito para convidar todos os profissionais de saúde, portanto, do Estado, que trabalham na rede pública, do SAMU, do Centro de Complexidade de Alta Referência, do Centro de Reabilitação do Aquino, do Laboratório Central, portanto, dos hospitais, não só aqui de Cuiabá, mas dos hospitais regionais, que compareçam e façam inscrição. Nós abrimos 300 inscrições para 200 médicos e 100 multiprofissionais e, portanto, as CIES, que são as Comissões de Integração Ensino-Serviço, a Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde. Nesse momento, queremos agradecer ao secretário Gilberto de Figueiredo, que nos recebeu. Queremos agradecer ao governo do Estado, o governador Mauro Mendes, que nos recebeu juntamente com a primeira-dama Virgínia, que será a madrinha do nosso evento e que eles estarão presentes. Então, esse programa que a Organização Pan-Americana de Saúde está preconizando para controlar essa epidemia, não só de hipertensão e as suas consequências, que é a mortalidade, portanto, prevê estilo de vida adequado, que o médico conheça as diretrizes, que são simples, que o paciente tenha acesso ao medicamento, que a gente estratifique risco a partir do momento. O indivíduo pode ter 130/80, 13/8 de pressão. Ela é normal, sim. Mas se ele for de alto risco cardiovascular, apesar de ele ser normal senso, ele precisa ser tratado, porque a hipertensão é uma variável de risco contínua. O que quer dizer isso? É que nem velocidade. A partir de 50, 60, 70 por hora vai aumentando o risco de acidentes. A partir de 11,5 por 7,5, que é uma pressão normal, já vai aumentando o risco 12, 13 por 8. Tanto que nós vamos ter uma mesa extremamente polêmica entre os dois dos maiores hipertensólogos, especialistas em hipertensão em nível nacional, que vai ser o professor Fux e o professor Bortolotto, chefe da divisão portanto, da hipertensão do INCOR, que nos direcionou esse, portanto, convite, discutindo se a pressão adequada, o ponto de corte tem que ser 140/90, ou 14/9, ou 13/8, ou abaixo disso. Hoje, cada vez mais, nós estamos convencidos de que a pressão normal deve ser abaixo de 130/80, e a gente sabe que povos do Cazaquistão, não é? Os povos europeus com longevidade, eles têm, portanto, pressões baixas, como diz o meu colega Fux do Hospital de Clínica de Porto Alegre, os vasos molinhos. Então, a hipertensão, ela enrijece os vasos e é a principal fator da arteriosclerose. E a arteriosclerose, como a gente sabe, é o envelhecimento, o enrijecimento dos vasos. Portanto, esse panorama, Vinícius e Paulo, que assola o país, é para isso que nós estamos, então, participando, organizando esse nosso evento, e Cuiabá vai ser a capital da hipertensão brasileira. Nós temos no dia 9, e eu aproveito novamente para reforçar o convite para os profissionais de saúde de todo aqui o Estado, que procurem a CIES, as suas comissões de integração ensino-serviço, que a Escola de Saúde Pública já direcionou, portanto, autorização para que esses indivíduos se inscrevam gratuitamente nesse curso de altíssimo nível. Nós vamos ter
2 salas simultâneas, uma sala para médicos e outra sala para multiprofissionais, que são os enfermeiros, educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, até dentistas, porque tudo é importante, todas essas profissões são importantes e todas elas devem, portanto, medir a pressão arterial. Portanto, só quem mede a pressão arterial conhece, e depois do conhecimento tem o tratamento, e depois do tratamento tem o controle. Vinícius. Muito bem, né? Bom dia, Luiz. Obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Obrigado. Pela aceitação do convite, né? Bom, o diagnóstico está claro, né? Agora vamos para a solução, especialmente via saúde pública, né? O que dá para ser feito, Luiz? Nós estamos até comentando aqui antes de você entrar sobre esse modelo hospitalocêntrico, né, que a nossa saúde tem, né? Que é muito focado na inauguração de equipamentos hospitalares, né? Hospital, UBS, né? Policlínica, UPA, enfim, mas é pouco centrado na atenção básica, na atenção primária, na saúde da família, né, na estratégia de saúde da família. O que dá para a saúde pública de Cuiabá, para a saúde coletiva fazer para melhorar esses números, né? Que, por exemplo, tem a questão da alimentação, tem a baixa prática de atividade física, né? E mesmo quem frequenta os parques, né, eu sou um frequentador aí dos parques, você vê pessoas que estão lá pela saúde mental, né? Não estão pela saúde física, estão se divertindo ali, mas não estão praticando atividade física propriamente dita, né? Então, o que vocês recomendam, assim, como especialistas, que a nossa saúde coletiva possa fazer para reverter esse quadro? Exatamente. Eu sou professor da saúde coletiva há mais de 25 anos, e é uma área, eu sou sanitarista também, fiz curso de saúde pública. E esse é um ponto fundamental, Paulo. Por quê? Porque é exatamente essa que é o ponto central. Equipe multiprofissional. Então, a equipe Estratégia de Saúde da Família, que antes chamava Programa de Saúde da Família, é muito importante. Porque o professor Paul Elton, eu conheço a entrevista dele, porque ele já gravou e já nos mandou, e eu tive a oportunidade de assistir. A semana que vem nós vamos projetar uma coisa muito importante. Ele mostrou um trabalho recente agora realizado na China, em que eles pegaram 163 comunidades. Esse é um trabalho da literatura de impacto mundial que saiu recentemente, há poucos meses. Então, 163 comunidades chinesas que foram, portanto, trabalhadas sob o ponto de vista, acompanhadas de estratégia de programa multiprofissional, com o visitador, não é, o agente comunitário de saúde, que depois referencia para o enfermeiro, etc. Então ele vai lá, mede a pressão, e muitos desses cuidados podem ser, portanto, praticados, executados pela equipe, e os casos mais complexos é que chegam voltados aos médicos. Então esse treinamento dessa equipe multiprofissional, e isso é um ponto fundamental desse projeto HEARTS, não é? Que é o projeto que a Organização Mundial de Saúde preconizou. Então, o que eles fizeram? Eles, portanto, definiram uma meta de pressão 13/8, e naquele grupo que não foi acompanhado, ou seja, naquelas 163 comunidades de saúde que não foram, portanto, acompanhadas, eles verificaram depois de 3 anos, e verificaram que, claro, que o grupo de intervenção multiprofissional teve pressões mais baixas, e o outro grupo ficou com metas mais acima, não é? Então, o que aconteceu? Houve redução de mortalidade, de derrame, de mortalidade por todas as causas, inclusive, não só cardiovascular, mostrando que o professor Paul Elton, que talvez seja o número 1 hoje do mundo, em termos de defesa, ele é de New Orleans, e, portanto, ele não vai poder estar presente, mas provavelmente, nesse momento, ele disse que estaria em trânsito lá pela Ilha da Madeira com a família dele, mas disse que se a gente mandar o link para ele, que ele vai procurar participar nas discussões. Então, exatamente isso. Qual que é, portanto, que nós estamos, inclusive, esse curso agora de capacitação, e nós queremos também agradecer todo o trabalho da professora Silvia Tomás, diretora da Escola de Saúde Pública, diretamente ligado, portanto, à Secretaria de Saúde, portanto, ao secretário de Saúde, pela atenção e pela mobilização que ela está
portanto, proporcionando para que mais profissionais de saúde participem. Então, a ideia, ela mesma disse, é nós darmos continuidade com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, que tem experts na área de atividade. Nós vamos ter curso, veja que interessante, curso de treinamento físico para hipertensos na quarta-feira. E nós estamos tendo, portanto, apoio de setores da educação física, professoras de educação física do FMT, não é? A professora Gisela Arce e Luciele Cambri, que estão também mobilizando os educadores físicos. Nós temos professores de nutrição da UFMT que estão mobilizando nutricionistas. E para isso nós vamos discutir a alimentação cardioprotetora no Brasil e no mundo, atividade física, especialmente para hipertensos. Então o nosso congresso vai ter 3 salas simultâneas. A terceira sala é exclusivamente para assuntos relacionados à educação física, nutrição, psicologia, inclusive, a abordagem psicológica vai ser um tema muito importante. E vamos ter casos clínicos em que coloca-se uma situação de um indivíduo hipertenso, obeso, que tenha compulsão alimentar, por exemplo, e aí nós vamos ter professores, todos livres docentes, professores de altíssimo gabarito, em torno nacional, não só de São Paulo, que vão dar a abordagem da nutrição, a abordagem da psicologia, a abordagem do médico, a abordagem do educador físico. Então, essa estratégia que o profissional de saúde deve individualizar o tratamento de acordo com a pessoa, então isso também deve ser foco do gestor de saúde em proporcionar treinamento de equipe multiprofissional, isso na atenção básica mesmo, como você corretamente falou. E se nós trabalharmos, veja, na atenção básica, se controlarmos a pressão lá no bairro, esse indivíduo não vai, portanto, para o pronto atendimento, não vai para o pronto-socorro, não vai parar numa UTI. Então, prevenção é exatamente essa, e o que o professor Paul Elton disse, que depois de abordar todos esses números que são preocupantes em nível nacional e nível mundial, devemos dizer que nós temos aqui em Cuiabá 100 mil hipertensos e até crianças, sim, nós temos 5% de crianças e adolescentes hipertensos. Nós temos trabalho de levantamento desses dados, que vão ser apresentados. Gostaria de mais dar uma informação. Recebemos 117 trabalhos científicos em nível nacional. Vai ter uma exposição de trabalhos científicos e também de trabalhos básicos, portanto, pessoas que fazem pesquisa de atenção básica da bancada e que vai chegar naturalmente na clínica. Então, essa que é, portanto, a mensagem: treinar a equipe de saúde, controlar a pressão arterial na atenção básica para evitar a complicação. Então, esse nível hierarquizado de atendimento da atenção primária, secundária e terciária, que acaba numa UTI, que deve ser priorizado, tratar todos esses níveis de atenção. E para isso, a ideia é que a Secretaria de Saúde, por meio da Escola de Saúde Pública, a gente desenvolva ações daqui para frente, de tal maneira de dar todo esse suporte para a Escola de Saúde Pública poder treinar os profissionais de saúde aqui do Estado. Daí a importância desse evento também para dar continuidade. E como eu disse para o governador Mauro Mendes, se nós temos um Estado com essa grandeza de biodiversidade e de agronegócio, nós já temos Cuiabá aparecendo no mundo do futebol, por que não colocar Mato Grosso também na rota, portanto, da ciência, não é? Ou seja, um turismo científico. O indivíduo vem para cá, vem participar de um congresso de alto nível e, ao mesmo tempo, ele vai, portanto, vai poder visitar as nossas belezas naturais. Então, e aí só para concluir mesmo, Luiz, assim, eu não tenho dúvida que lá no ISC, no Instituto de Saúde Coletiva, que tem até doutorado lá, eles têm até doutorado, tem muita tese de dissertação tentando entender Cuiabá, por que Cuiabá se destaca, tá em segundo, terceiro lugar aí. Tem fatores culturais aí, tem fatores psicológicos, alimentação, enfim, então
temos que agir na causa, né, para entender. Muita gente utiliza a alimentação como muleta mesmo psicológica, como compulsão, a bebida também alcoólica, enfim, né? Então é isso que vai embasar, né, um tratamento específico para Cuiabá, né? Entender. Porque muita gente que já morou aqui e mora fora, que eu já encontrei, falei, quando eu morei em Cuiabá eu engordei 10 quilos, né? Porque aqui realmente tudo é comida em todo lugar. Em outros lugares não é assim. As pessoas sentam e conversam, né? Aqui todo lugar tem que ter comida. E muita comida salgada, né? Churrasco, o sal, né? É hipertensivo. Se não tiver um belisquinho, ninguém vai. Pois é, então isso é cultural, né? Mas é como agir. Os nutricionistas, por exemplo, todo restaurante tem que ter um RT, um responsável técnico, que é um nutricionista, né? Quem prepara esses cardápios, né, dessas churrascarias, desses rodízios, enfim, né? Então tem que começar, é uma frente, né, para ir regulando, para poder melhorar essa situação, porque senão vai ficar realmente complicado, né? Exato. Então eu acho que é muito importante isso que você está abordando, Paulo. E, portanto, o que nós devemos estimular? Devemos estimular que as pessoas pratiquem atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, que tenham uma alimentação saudável e, portanto, que diminua a quantidade de sal na comida, use no máximo uma colher de chá para toda a alimentação diária, não utilize saleiro à mesa, não acrescente sal no alimento depois de pronto. Prefira alimentos cozidos, assados, grelhados ou refogados. Prefira temperos naturais como limão, ervas, alho, cebola, salsa e cebolinha. E o importante é que a alimentação tenha um alto teor de potássio que baixa a pressão, como frutas, verduras, legumes. Portanto, utilizar produtos desnatados, lácteos, né, alimentos integrais. Portanto, diminuir, claro, abandonar o consumo de bebida alcoólica, manter o peso saudável é importante. Importante avaliar a circunferência abdominal, não é? Isso é a cintura, que no homem não deve ultrapassar 94 centímetros e na mulher 80. Praticar atividade física pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Fazer caminhada, subir escadas ao invés de usar o elevador, andar de bicicleta, nadar, dançar também é muito importante. A questão de não fumar, o fumo é considerado uma doença, inclusive porque tem um código, não é, de classificação internacional das doenças, e depois da hipertensão, o fumo é o principal fator de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares. E uma coisa importante que é o estresse, não é? O estresse, o nervosismo. Então, a ideia é que as pessoas tentem administrar os problemas de uma maneira mais tranquila, e aquilo que a gente chama arte de viver bem, não é? É muito importante para enfrentar os problemas do dia a dia com sabedoria e tranquilidade. Uma coisa interessante, a religiosidade, não é? A espiritualidade tem sido motivo de mesas em quase todos os congressos médicos, porque nós sabemos que os pacientes que têm espiritualidade e religiosidade são mais fáceis de tratar, ou seja, respondem melhor aos tratamentos. Então, portanto, se a pessoa for hipertensa, tome o medicamento, porque a hipertensão é uma doença para a vida toda. Tome segundo a orientação médica, não reduza, não troque medicamentos por conta própria, e se tiver dúvidas em relação ao tratamento, conversar com o médico, comparecer às consultas regularmente, não abandonar ou interromper o tratamento, porque o tratamento é por toda a vida. Essas são as recomendações gerais, não é? Para que as pessoas se tornem saudáveis e hipertensas, que evitem a pressão, a hipertensão, como a gente sabe que aumenta com a idade, a idade é outro fator de risco. A ideia é que fique postergado mais para frente, não é? Para que o indivíduo tenha mais tempo com qualidade de vida e, portanto, com autonomia. Muito bem, 7h55, reforçar aqui, a Sociedade Brasileira de Hipertensão realiza aqui em Cuiabá, de 10 a 12 de agosto, o 31º Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão. As inscrições podem ser feitas pelo www.sbh.org.br. Correto, e o curso de capacitação na véspera, que é o pré-congresso, no dia 9, não é? Por meio do CIES, que são, portanto, as comissões de integração ensino-serviço para os profissionais de saúde.
Muito bem, dizer que o trabalho, a batalha é longa, porque nós temos, um brasileiro não trata doença, ele não trata a saúde, ele não cuida da saúde, ele trata a doença. E como é uma doença silenciosa, ele vai esperar a manifestação. E muitas das vezes é tarde demais. Então, essa educação é um trabalho longo, né? Porque nós temos uma cultura contra ele mesmo, que é de cuidar de doença e não de saúde. Então, realmente a batalha é por mais tempo do que se imagina. Obrigado, Luiz Scala. Vinícius, Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom dia para vocês e todos os ouvintes. Obrigado.